Oi, boa noite, tudo bem? Mais uma vez eu estou usando a estratégia aqui de gravar os vídeos ao vivo sem muita expectativa de que tenha pessoas, é mais pra gente começar para eu conseguir gravar alguns vídeos com um pouco mais de duração, do que o IGTV permite. O IGTV permite vídeos aí de 15 minutos e eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, né? Dessa linha do que a gente do que vem sendo o propósito desse canal de comunicação, né? Trazer um pouquinho de reflexão espiritual. Queria mandar um abraço para a Regiane, para o Hilton, a Elaine também está aqui. Deixa eu acenar aqui para vocês, eu sei como é que funciona isso. Na verdade, o intuito da gente conversar aqui, mais uma vez, não é a gente ensinar nada, é a gente dividir algumas reflexões espirituais, né, a respeito do que vem sendo a nossa vida. Nós temos alguns vídeos anteriores, né, que nós falamos dos nossos antepassados um pouquinho, né? No último vídeo a gente conversou um pouco sobre os pesos, né, da nossa vida. Se você entender que esse vídeo faz algum sentido para você, entra com a gente, encaminha. Eu queria também estabelecer um canal de comunicação aqui dentro dessa via aqui. Então, se você tiver algum tema que você quiser falar, que você quisesse trocar uma ideia, a gente também vai trazer para a gente conversar. Trazendo um pouco das reflexões, eu não consigo entender porquê, mas numa linha bastante interessante para mim, né? A gente vinha conversamos um pouquinho sobre o Gênesis, conversamos um pouquinho sobre o que significam as nossas vidas quando a gente desiste, entre aspas, um pouco delas, né? E quando nós tentamos trazer a espiritualidade para dentro de nós, de que maneira a gente pode trazer isso para a nossa vida prática, né? Que eu acho que o intuito é esse. A gente escuta muito essa separação, às vezes a gente vive, né, uma vida separada. A gente entende que a vida espiritual é diferente da vida material. E o intuito da gente estar conversando aqui é esse, a gente tentar desmistificar um pouco isso e tentar trazer para dentro de nós o que é que nós podemos fazer diante de um cenário mais prático, né? Nessa situação de pandemia, essas coisas tão complexas, né? Essa maneira como a gente interage entre nós e lida com as coisas que acontecem. Hoje de manhã eu acordei, estava meditando. Eu sempre medito um pouco na palavra de Deus na hora que eu acordo e senti uma inspiração a respeito da Torre de Babel. Mais uma vez, amém, Regiane, Deus abençoe. A gente vinha meditando, né, sobre esses assuntos e por muita coincidência, não estou me focando em nada, mas as inspirações de manhã têm sempre vindo numa sequência a respeito do livro do Gênesis. Nós falamos bastante sobre Caim e Abel no nosso segundo vídeo, e hoje veio essa inspiração a respeito da Torre de Babel. A Torre de Babel, na verdade, os homens estavam entre eles lá, tentando construir alguma coisa para chegar a Deus. E dentro dessas comunicações entre os próprios homens, eles articulavam de que maneira eles poderiam se aproximar de Deus, de que maneira eles poderiam chegar mais próximo da divindade de Deus. E eles iam debatendo entre eles ali, né? Debatendo entre eles a respeito de como construir, né? É uma alegoria, entendo eu, essa parte. E às vezes a gente olha para determinadas situações, para determinados processos, e a gente busca muita referência espiritual fora de nós.
E a atuação de Deus nessa parte, ela é muito pontual e é muito clara. O Senhor alterou a linguagem de todos os homens. Os homens passaram a não se entender mais, a não se compreender mais. E o propósito de chegar no céu acabou parando por aí, porque ele não percebeu que os homens não percebiam mais maneira de, entre eles, alcançar a divindade de Deus. Não sabemos o que estava ali, mas a ponte, a torre, a intenção de construir a torre tinha uma finalidade muito clara, era tocar no céu, era chegar em Deus. E quantas vezes dentro da nossa vida, dentro da história do que nós passamos, daquilo que a gente experimenta diante da vida, a gente tenta realmente encontrar com Deus. Na visão que eu tenho dessa parte, daquilo que está escrito no livro do Gênesis, salvo erro, capítulo 4, capítulo 5, não tenho bem certeza. Mas Deus, Lilian, tudo bem? Tentar decifrar essa parte, para mim foi um grande desafio, mas eu entendi que o Senhor veio e me esclareceu nessa parte. O Senhor queria dizer para o homem que o caminho para o céu não se constrói nem de uma maneira externa e nem de uma maneira coletiva. A gente pode estar pensando, falar, poxa, então você está me dizendo que a gente a gente tem que buscar Deus sozinho, fora de uma entidade, fora de uma placa de igreja? Não estamos dizendo nada disso, muito pelo contrário. Mas se nós tivermos em nós o sentimento claro da relação estabelecida do homem com Deus, nós vamos perceber que a referência que nós temos daquilo que nós sentimos e interpretamos na presença de Deus é muito maior e muito mais forte do que qualquer validação externa que a gente possa ter. Só para dar um exemplo, nós trabalhamos na nossa... Mas Deus, tia, tudo bem? Nós vivemos numa coletividade cristã onde as pessoas buscam muito a validação da sua relação com Deus por critérios externos, né? Nós buscamos uma palavra, buscamos uma profecia num púlpito através de uma oração, e nós buscamos algo que vem de fora, e não há nada de errado nisso. Tanto que quando o Senhor Jesus foi a ressurreição de Cristo, Deus deixou sobre Pedro, depois Paulo, a construção dessa comunidade no disseminar desse conhecimento. Então, nós não estamos dizendo aqui que não se tem que ir na igreja, que é muito melhor você servir a Deus sozinho, dentro da sua casa. Não é nada disso, muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender aquele movimento, a gente tem que entender aquela situação de uma maneira em que nós possamos nos ver como em grupos de apoio, muito mais do que tentar experimentar no outro a validação da presença de Deus nas nossas vidas. Dentro desse processo, quando lá na Torre de Babel, Deus conversa com aqueles homens, Deus troca a língua deles, cada homem recebeu ali a incumbência de construir a sua vida espiritual. E isso foi depois retratado por Cristo na passagem, quando ele vê aquele moço e falou: deixa teu pai, deixa tua mãe, ou seja, deixa os teus costumes, como Deus falou para Abraão também, deixa a tua parentela e vem me servir. Nós não estamos falando aqui de esses rompimentos que acontecem, são rompimentos com modos antigos de viver. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ficou claro ali que era uma ruptura com os costumes da Suméria, que eram costumes de povos politeístas. Então, Deus se apresentou para Abraão falando: sai daí, porque eu tenho uma obra especial na tua vida, eu tenho algo diferente para ter e tratar com você. E a partir daí,
Deus passa Abraão por um processo de desconstrução e promete para ele uma grande descendência. Agora, veja, aquilo que Abraão passou, aquilo que Abraão experimentou, aquilo que ele teve de experiência, foi individual. Como Deus deu lá, como foi confirmado por Cristo que pai não salvaria filho, filho não salvaria pai, e como foi confirmado pelos apóstolos depois, falando da excelência da salvação individual. E voltamos a dizer aqui, não estamos dizendo que deixar de ir a uma igreja, buscar a oração de alguém, tudo isso é muito válido. Mas a mensagem que eu sinto de passar aqui, inspirada por Deus, é a respeito de como nós mesmos percebemos a relação de Deus na nossa intimidade. Será que nós estamos vivendo um Deus externo ou um Deus interno? Porque o Deus externo, se amanhã ou depois você escuta alguma coisa que combate o teu coração, você vai enfraquecer. Se a tua referência externa for aquele teu amigo que você considera religioso, ou se a tua referência for externa a ponto de você entender-se justificado pela maneira como você se veste, pela maneira como você fala, dentro de você, a tua consciência vai clamar por algo mais. E é esse o ponto que a gente quer trazer aqui hoje. É a hora que você coloca a cabeça no teu travesseiro, como é que você se sente espiritualmente? E nós não estamos falando aqui de culpa, porque a culpa, nós vamos tratar da culpa em alguns vídeos mais para frente. O Senhor Jesus Cristo veio nos livrar de toda a culpa, quando nós falamos nos vídeos anteriores sobre a separação e a expulsão, o auto-retiro dos homens saindo do Jardim do Éden, e a vinda de Cristo reconstituindo tudo isso e nos eliminando exatamente essas culpas. Então, o que a gente busca dentro dessa jornada espiritual é o que está escrito no livro, no Evangelho salvo erro de Mateus, a respeito do filho pródigo que volta para sua casa. Esse filho pródigo ele representa não apenas um homem, mas ele representa toda a humanidade que volta para a casa do seu pai. Se a gente fosse analisar a intenção de Deus quando nos constitui como seus filhos na terra, está escrito em várias partes o papel que nós temos na sociedade onde nós vivemos, que é nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. É nós buscarmos dentro de nós uma conexão com Deus que permita que dentro de nós haja uma inspiração de comportamento, pensamento, de conforto e de controle, que viabilize em nós um comportamento diferente do resto do mundo todo. Porque eu entendo que quando o Senhor tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, que é a antiga Suméria, a intenção dele era que nós constituíssemos um reino espiritual, numa relação com Deus que contaminasse a nossa forma de enxergar todas as relações humanas, no comprar, no vender, no levantar um irmão, no levantar um amigo, no entendimento de que as coisas desse mundo perecem, mas que as relações que nós estabelecemos com as pessoas são eternas. É só a gente lembrar na nossa vida prática. Aquele amigo que nos ajudou naquele momento mais difícil da nossa vida, é difícil da gente esquecer. Aquele amigo que nos deu uma palavra amiga no momento turbulento, é difícil da gente esquecer. E voltando lá na questão da Torre de Babel, na comunicação do homem com Deus, né? Quantas vezes nós não construímos a nossa casa na rocha? Porque a rocha é Cristo. A rocha é exatamente esse sentimento individual. E por que a rocha do nosso pai não serve para nós? Por que a rocha da nossa mãe não serve para nós?
Porque quem recebe o calor do Espírito Santo se sente estimulado, se sente inspirado a uma transformação interna tão profunda que ela é diferente de toda tentativa que se faz para a mudança de um comportamento. A gente vê na ciência, na neurociência, várias formas que o homem hoje estuda através da ciência de você transformar um comportamento, transformar a visão a respeito de uma atitude, de um comportamento, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. E a gente hoje começa a mapear, os cientistas hoje já conseguem mapear mais ou menos como a nossa mente funciona, como a nossa interação com o mundo em que a gente vive se dá. Mas voltando mais uma vez onde é o cerne, onde é o ponto onde a gente quer abordar hoje aqui, lá na Torre de Babel, na confusão das línguas, tem uma mensagem muito pura e muito bonita, dizendo que o homem que quer alcançar a Deus não pode depender de um outro homem para contribuir com a sua salvação. Mais uma vez a gente diz aqui, isso não quer dizer que nós não devamos estar juntos em congregações, em igrejas, em templos onde nós vamos compartilhar do sentimento espiritual, mas a marca de Deus na nossa vida, ela é individual. Por isso que o salmista dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Se você tiver nessa firmeza, você vai perceber que a validação externa que você recebe, ela pode te ajudar por um momento, mas é só essa inspiração íntima que acontece dentro do teu coração que faz com que você realmente tenha a experiência necessária para construir as tuas experiências espirituais. Num milagre que acontece muitas vezes num trabalho, com um filho, numa enfermidade. O nosso amigo orar por nós é maravilhoso, mostra a preocupação e mostra o Espírito que está nele. Nós orarmos pelos nossos amigos também é bonito, mas a autonomia que Deus quer que nós construamos dentro do processo desenvolvido e explicado dentro da parte da Torre de Babel é que a nossa comunicação com Deus sempre se dá de maneira individual, porque simplesmente pelo fato dela ser única, simplesmente pelo fato dela conversar conosco nas frestas, nas passagens, no íntimo da nossa alma. E muitas vezes nós escutamos alguém dizer: passei por isso, passei por aquilo, e a gente às vezes tenta entender por que a solução do problema daquele nosso amigo não serve para nós. Por que a inspiração dada por Deus para ele não serve para nós? É porque quando Deus entra dentro do nosso coração, e eu sinto de dividir uma parte que eu tive numa visão, estava orando e eu via uma mesa, eu vi uma pessoa em cima e eu vi um anjo que passava um bisturi no peito desse homem. E esse anjo tirava o coração desse homem e passava o bisturi nesse coração. E dentro desse coração havia várias manchas pretas. E eu perguntei para aquele anjo que estava ali o que era aquilo. Ele falou: isso daqui são manchas de rancor, mancha de falta de perdão. E quando aquele homem tirava aquilo, ele erguia, colocava numa bandeja e erguia a bandeja. E quando ele pegava de novo, aquele rancor era colocado dentro do coração daquele homem na forma de peças de ouro. Era como se aquele escuro se transformasse numa grande joia. E o Senhor me deu a entender a respeito do efeito que o perdão tem nas nossas vidas. Então, toda a construção que nós fazemos é uma construção íntima, pessoal, individual. E na última vez que nós conversamos aqui, nós falamos um pouco da experiência real do homem com Deus, né?
seja através de um pensamento, de uma oração. E para a gente encerrar esse papo aqui, bem curto, eu procuro tentar não enfadar vocês aqui com os meus pensamentos, mas enfim, eu quero dividir isso com vocês, a maneira como orar, como entregar as coisas nas mãos de Deus. Às vezes nós oramos por palavras e às vezes entramos em algumas repetições, mas em outras vezes, nas vezes em que nós oramos com o nosso sentimento, nós colocamos dentro do nosso coração a possibilidade do trabalhar de Deus, as coisas se desenrolam de uma maneira um pouco mais efetiva. Então eu queria te convidar agora para tentar pensar e tentar lembrar de alguma coisa que está te afligindo, que está te deixando chateado, que está te deixando angustiado. Pensa nisso agora. Tenta trazer isso para a tua experiência. Tenta uma preocupação com o dia de amanhã, uma preocupação com o teu passado, uma preocupação com o teu dia de ontem, uma preocupação com o filho. Nós estamos em momentos em que nós precisamos conversar. E o intuito desse canal é assim, eu estou há muitos dias sem ver alguns amigos. Eu estive na casa dos meus pais na sexta-feira, vi meu irmão, não vi minha irmã, não vi meu cunhado. Então a gente está afastado e nós estamos nos sentindo sozinhos. Então, pense em alguma coisa que você não esteja conseguindo lidar. E eu queria te convidar agora para fechar os teus olhos um pouquinho e acolhe essa coisa que te desagrada tanto e deixa vir junto com essa coisa, com esse sentimento, com esse pensamento, com essa ansiedade, com essa frustração. Recebe isso dentro do seu coração. Acolhe isso, percebe isso, como isso anda pelo seu corpo, qual é a energia que isso gera dentro de você. E fechando os teus olhos, eu te convido a entregar isso. Coloca isso no chão. Solta essa energia que está dentro do seu corpo e deixa ela cair na sua frente. Deixa todo esse sentimento lá. Se você puder, por menor que seja esse sentimento, aquilo que você pensa como capacidade de fazer isso, tenta fazer isso agora. Se você pudesse fazer isso agora, você faria? Então faça agora. Solta isso na esperança. Solta como alguém solta uma caneta, um caderno, um lápis no chão, que você possa até escutar o barulho. Aquilo que está no teu peito, muitas vezes vem no peito, outras vezes vem no ventre, algumas vezes vem nas costas, no pescoço. Sente a energia desse fato negativo que te consome agora. Tira essa energia do seu corpo e coloca na sua frente. E entrega essa causa nas mãos de Deus. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu peço desculpa, eu não sei fazer esses vídeos, essas lives, mas se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, encaminha. Nós temos a página, né? A nossa página, eu não sei nem se chama página no Instagram, esse perfil no Instagram onde a gente está dividindo esses sentimentos. Se você quiser deixar algum comentário, eu vou tentar deixar esse vídeo gravado. Eu não sei como é que faz isso, eu consegui fazer o outro, mas estou tentando ainda trabalhar com isso. Se você sente que isso te ajudou de alguma forma, multiplica essa informação. Se você tem alguma coisa para dizer, me avisa também e eu quero te ouvir. Se você tem um canal, eu acho que a gente precisa muito conversar nesses períodos. Queria agradecer todos vocês que estão aqui nesse horário tão difícil, né? Mas eu acredito que aos poucos nós vamos, cada um do seu jeito, contribuindo para que a gente tenha um mundo melhor. Fiquem com Deus, um grande abraço, graça e paz, a paz de Deus a todos.